Maravilha. Queridos, hoje a gente vai falar sobre, como eu falei a vocês, antes disso, qualquer coisa, vocês podem estar comentando, abrindo o microfone, falando, podem interagir, tá? Dá um sinal aí que eu paro aqui e a gente vai interagindo, tá bom? Eu vou tentar ser breve e como a gente tem tratado nossas reuniões, são reuniões que a gente fala sobre temas essenciais da fé cristã. São módulos da teologia sistemática como um todo, pelo menos nesse semestre vai ser assim. Mas, claramente, não tem como a gente esgotar um assunto em uma reunião só. O máximo que a gente consegue é trazer os assuntos e meio que colocar dentro de vocês esse desejo, essa chama por pesquisar, por estudar, continuar meditando, certo? Então, a gente não vai conseguir esgotar toda a disciplina de bibliologia. A bibliologia vem desse estudo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Essa área da teologia sistemática que fala sobre a Sagrada Escritura, que está dentro da disciplina uma das primeiras, dentro da teontologia, que é o estudo sobre Deus, e sobre a sua revelação. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre a Bíblia como revelação especial. Então, dentro da revelação, do estudo sobre a revelação de Deus, tem a revelação geral e a revelação especial. Dentro da revelação especial, a gente tem o assunto da bibliologia, que é o estudo da Bíblia Sagrada. Até aí, tudo ok? Vocês podem confirmar aí comigo? Estão me ouvindo? Está de boa? Posso iniciar? Maravilha. Então, a bibliologia, como eu falei, é a doutrina das escrituras, a doutrina da Bíblia. Bíblio vem de Bíblia, de escritura, e logia, estudo, beleza? Vamos lá. Eu coloquei aqui o índice, né, os pontos que nós vamos tratar. Eu vou passar brevemente sobre a Bíblia Sagrada, como esse livro, a estrutura da Bíblia, e aí depois, errei o número aqui, tá? Não releve, perdão. A estrutura da Bíblia, como a Bíblia é organizada. Depois eu falo sobre o cânon bíblico, como é que o cânon bíblico foi formado. Ou seja, como é que a Bíblia chegou, como é que ela foi formada e como é que a gente tem ela do jeito que a gente tem hoje, como é que foi o processo de formação da Bíblia. Depois eu falo sobre as traduções da Bíblia, para o português, tá? As traduções que a gente tem, a gente vai falar um pouco sobre equivalência formal, dinâmica e paráfrase, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. E aí eu vou falar sobre a revelação especial, que na verdade, percebam isso, na verdade esse tópico de revelação especial deveria ser no início, ou seja, antes de estudar sobre bibliologia, eu estudo sobre revelação especial, mas aí eu deixei lá para o fim, só por questão de idade, que eu queria tratar esses assuntos aqui primeiro com vocês. Mas dentro desses primeiros tópicos, eu vou estar citando questões sobre revelação especial, que é o tópico 1, 2, 3, 4, tópico 5, na verdade, né? Depois a gente vai falar sobre inerrância, inspiração e inerrância. Dentro da inerrância, a gente vai falar sobre infalibilidade. Então, como a Bíblia é infalível, logo ela é inerrante. E, por fim, o solo escritura, né? Porque nós temos a Bíblia como única regra de fé e conduta. Beleza? Vamos lá. Introdução aqui, tá bom? Ah, Jesus, ó. Eu, como preparando o slide, eu acabei não, como é que eu posso dizer? Não apurei muito, fico com essas imagens aqui que não era especificado. Eu pensei em tirar elas para colocar uma imagem da Bíblia, mas não fico essas daí, mas não tem nada a ver não, tá? Vamos lá. Queridos, nós, como cristãos, nós cremos em um Deus que ele se revela. Por isso que eu falei que eu ia citar algumas coisas sobre revelação especial. Nós cremos em um Deus que se revela, e ele se revela até nós por meio dessa, a gente chama de revelação especial, por meio de um livro. Ele é um Deus que se comunica conosco. O fato de Deus se comunicar com o seu povo, e ele escolhe se comunicar através de um livro, através da escrita, certo? Por isso que os cristãos são um povo que segue uma fé baseada na revelação pessoal também com Deus, mas também em um Deus que se revela falando, contando uma história, e eu vou falar sobre isso, sobre a história bíblica, mas que revela tudo, que deixa tudo isso escrito para o aprimoramento do seu povo.
Paulo On, vou citar várias vezes Paulo On com esse livro aqui, tá? Porque é importante. E aí, quem puder depois, eu coloquei o PDF lá, mas quem puder depois ter esse livro é muito bom sobre esse assunto. Ele vai dizer que a Bíblia, ela é esse livro que conta a história de um Deus se relacionando com a sua criação. E tudo isso é unificado pela pessoa de Cristo. Ou seja, a gente vai chamar isso, a história da criação, como da Bíblia, a narrativa da Bíblia, como uma metanarrativa bíblica, onde a gente tem um Deus se relacionando, criando nós, seres humanos, e se relacionando. A gente tem a criação, Deus criando tudo bom, e posterior à criação, a gente tem a queda, o evento da queda, então, criação, posteriormente a queda, e a queda influencia nessa relação do homem com Deus. Depois, a gente tem toda a história de um Deus se revelando, escolhendo um povo, se revelando esse povo, nessa narrativa da queda, você tem um povo desobediente, que desobedece a Deus, que entristece a Deus. Mas isso, tudo isso apontando para esse centro da Escritura, a gente chama a palavra chama a plenitude dos tempos, que é Cristo. A redenção. Então, o terceiro ponto dessa metanarrativa bíblica é a redenção. Criação, queda, redenção. A redenção é Cristo reconciliando consigo mesmo toda a criatura, toda a criação, reconciliando o homem com Deus em Cristo Jesus. Então, Deus está reconciliando o mundo em Cristo. E a gente vê o final disso, a consumação, é Deus no retorno de Cristo para buscar a sua igreja e consumar todas as coisas, onde a gente vai estar livre do poder do pecado e estaremos com Deus nesse relacionamento a qual fomos no início no Éden chamados a estar. Até aqui tudo ok? Então, a Bíblia é esse livro que conta essa história nessa metanarrativa bíblica. Aí Paulo, eu vou citar aqui Paulo, tá? Ele faz um livro, a Bíblia é um livro que apresenta uma única história, a saber, a história de Deus e o seu relacionamento redentivo com a humanidade. Logo, a Bíblia, ela é a palavra de Deus em linguagem humana. É Deus falando, é Deus se revelando, é Deus comunicando ao homem. Esse livro é o livro em que toda a revelação que Deus fez sobre si, revelação suficiente para a salvação do seu povo, foi registrada. Eu não vou ficar me aprofundando sobre revelação, porque eu vou falar quando eu falar sobre revelação especial. Mas fato é que nós, como seres ilimitados, não conseguimos entender a Deus, não conseguimos enxergar a Deus, se Deus não se revelar para nós. Então, Deus precisa se revelar. E ele escolhe se revelar de forma redentiva por meio de um livro, a sua palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. O termo Bíblia, ele vem do grego biblos, que significa livros. Basicamente, a Bíblia é essa biblioteca, vários livros que formam esse livro sagrado, contendo 66 livros. Percebam que são, às vezes, informações simples, mas informações que, muitas das vezes, a gente não sabe, muitas pessoas não sabem. Cristãos que se dizem cristãos e não meditam nas Sagradas Escrituras e não sabem coisas básicas. Né? Então, a Bíblia é um conjunto de livros, de 66 livros, sendo o livro mais lido do mundo. A Bíblia é o livro mais lido e consumido do mundo, traduzida para mais de 2.400 línguas. Então, a gente tem um vasto tradução da Bíblia para diversos idiomas. A Bíblia, ela foi uma coisa também importante destacar, que ela foi escrita por cerca de 40 autores. Percebam como o Espírito de Deus trabalha e atuou na produção desse livro sagrado, porque são 40 autores, em lugares e culturas diferentes, em um espaço de tempo de mais de 1.500 anos. Tem pessoas que dizem que é 1.500, outros calculam em mais de 1.500 anos. Mas percebam como você tem uma distância temporal, geográfica, cultural, de pessoas, são cerca de 40 autores, mas mesmo assim uma unidade naquilo que é escrito. Quando a gente for falar sobre inerrância, infalibilidade, a gente vai entender como a Bíblia, mesmo sendo diversa, ela tem uma unidade. Por isso que ela é inerrante, porque esse livro só pode ter sido inspirado, soprado por Deus, certo? Pelo Espírito Santo trabalhando
e guardando a inerrância da sua palavra, tá bom? Sobre a Bíblia, a linguagem, não é, que a Bíblia usa, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Percebam que Deus, eu falei que nessa história, nessa narrativa bíblica, Deus escolheu um povo. E esse povo é o povo hebreu, que aí se torna, né, Deus chama para si o povo e cria o povo de Israel. E a língua usada é a língua hebraica. Então Deus falou na língua hebraica. Quando Deus se comunica com Moisés, se comunica com o povo de Israel, e o povo escreve isso, Deus se revela isso, Deus fala por hebraico. E por isso a importância de a gente ter, talvez, né, a gente mais que não está tão aprofundado no estudo da teologia, a gente não tem ainda conhecimentos assim mais fundos, mais profundos sobre hebraico e grego. Alguns aqui possam ter, outros não. Mas talvez a gente não vai ter, mas a gente precisa reconhecer a importância daqueles que estudam as línguas originais, do hebraico e do grego, que foram a língua que Deus falou. E se a gente quer ter uma compreensão mais profunda e clara daquilo que Deus falou, é interessante a gente ter esse conhecimento. Claro que a gente não consegue ter todo o conhecimento, então a gente delega a algumas pessoas, mas a importância de ter pessoas que se sérias, comprometidas com a causa do Evangelho, que se debruçam sobre essas línguas e estudam essas línguas hebraica e grego. E esse grego não é nem um grego atual, é um grego koiné, um grego muito mais antigo. O grego hoje é bem diferente. Mas então, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Tem algumas passagens, ali uns trechos que foram em aramaico. É uma outra língua, ali no período antes de Cristo, né, que foi utilizado. Mas vamos seguir. Eu trouxe aqui a confissão de fé de Westminster. E eu vou parar aqui para poder colocar ali a confissão de fé também da CCB, os pontos de doutrina que falam sobre a palavra de Deus. Só para poder a gente passar aqui para entender como é que a igreja cristã pensa sobre a palavra de Deus. Ainda que a luz da natureza, podem acompanhar comigo aqui, tá? Da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, ou indesculpáveis, contudo, não são suficientes para dar qualquer conhecimento de Deus e da sua vontade, necessário para a salvação. Por isso, foi servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para melhor preservação, percebam, para melhor preservação e propagação da verdade, para os mais seguros estabelecimentos e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-lo escrever todas essas coisas, a Escritura. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus, a sua vontade ao seu povo. A confissão de Westminster aqui está dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, é essa revelação de Deus, da sua obra redentora, para o seu povo, e a forma final, como Deus quis se revelar a nós. Porque o autor de Bíblia vai dizer isso, que Deus se revelou, né, antigamente, de várias maneiras, agora para se revelar pelo Filho. E por fim, e aí, essa revelação especial no Filho, a imagem do Deus invisível, ela se conclui nessa verdade das Escrituras Sagradas, que é o texto bíblico. Tá bom, queridos? Vamos lá. A gente vai passar agora sobre a estrutura da Bíblia. Como é que a Bíblia é estruturada, né? A gente tem a estrutura da Bíblia. A Bíblia é dividida em dois principais blocos ali, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou a Antiga Aliança e a Nova Aliança. O profeta Jeremias vai dizer isso, dessa Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele é composto por 39 livros. O Antigo Testamento é basicamente o livro sagrado dos judeus, escrito em hebraico. Então, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Apenas alguns trechos, como eu falei, foram escritos em aramaico. O Antigo Testamento conta que a história da criação de Deus, escolhendo um povo para se revelar, e essa história do povo de Israel,
né, antes da vinda de Cristo, o Messias, a plenitude dos tempos, o Deus encarnado. Então, o Antigo Testamento conta essa história, né, desde a criação, a escolha do povo, a aliança de Deus com esse povo, a lei, e toda a história, né, desse povo e os profetas. E aí vem o Novo Testamento, que é composto por 27 livros, percebam, 20, 39 mais 27, 66. Escrito agora em grego, que era a língua oficial daquele tempo, do Império Romano, e de todo aquele povo. Então, o grego foi a língua principal, logo o Novo Testamento foi escrito em grego. Já, né, na era cristã, pós-Cristo, então o Novo Testamento ele registra, ele narra a vida e ministério e morte e ressurreição de Cristo, até também, né, o início da igreja cristã e os apóstolos levando, seguindo com a doutrina cristã, né? Eles estavam estabelecendo esses fundamentos cristãos da doutrina cristã. Então a gente tem o Antigo Testamento como essa antiga aliança de Deus com o povo, e agora o Novo Testamento, essa nova aliança em Cristo Jesus e o início da igreja. Até aqui tudo bem, né? Tudo ok. Então, esses dois livros aí, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Vamos lá, sobre o Antigo Testamento, como é que é dividido? Porque assim, muitas das vezes a gente tende a ou ler a Bíblia ali direto naquela ordem, e a ordem que está ali não é uma ordem, como é que eu posso dizer? A melhor ordem para entender são dividir essa estrutura dos livros em, como a gente vai dividir aqui, em formas de ler a Bíblia. Então, é um estilo literário daqueles livros. Então, dentro desse estilo literário, isso aqui é importante vocês entenderem isso, esses livros, eles têm estilo literário. E esses estilos literários são importantes para poder entender o contexto bíblico e como ler aquele livro. Então, a gente tem o Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A gente tem, então, 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, certo? A gente tem livros históricos, certo? Josué, escrito por Josué. Juízes, que são o tempo dos juízes, como os juízes, os escritos dos juízes, que, né, escrito ali por acho que Samuel, se eu não me engano. A gente tem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdra e Neemias, que são livros escritos pós o exílio babilônico. Então, o povo de Israel se rebelou, Deus deixou, né, com que eles fossem... o povo foi dividido, Israel do norte e do sul. Uma parte de Israel foi totalmente despedaçado, e aí totalmente foram afastados, né, dessa unidade como um povo. A outra parte de Israel, ela conseguiu se sustentar, mas posteriormente foi também destruída, e aí houve o cativeiro babilônico, e aí pós-cativeiro babilônico se tem Esdra e Neemias, certo? E a gente tem o livro de Esther também. Por fim, continuando, né? A gente tem os livros poéticos, que tem Jó é um estilo poético, mas assim, um estilo poético diferente do que a gente pode imaginar, né, como um poético, mas um estilo poético para o povo hebreu. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E a gente tem os profetas, são profetas maiores e profetas menores. Para poder, né, só contextualizar, os profetas maiores e menores, essa nomenclatura não é com relação à qualidade da profecia. Os profetas maiores são os melhores profetas, porque profetizaram melhor. São as suas profecias são maiores. E os profetas menores não, profecia é menor. Não tem essa questão, não. A questão aqui não é qualitativa, e sim quantitativa. Esses profetas maiores foi porque houve maior número de profecias, registros, né, da profecia desses profetas. Então, Isaías, Jeremias e Lamentações ali de Jeremias, Ezequiel e Daniel, são considerados profetas maiores. E os profetas menores, como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias como o último dos profetas. E aí, posterior a Malaquias, a gente tem um período que a gente considera como um período interbíblico. A gente vai fazer uma próxima reunião sobre isso, né? Nossa próxima reunião sobre isso. Então, a gente tem um período interbíblico, que foi onde cessou a profecia. E aí, cessou no sentido de uma profecia que tem peso de escritura sagrada. Percebe? Então, não é que não houve profecias ali, mas não, eles entendiam que não como
escritura sagrada, né? Fazendo parte do Antigo Testamento. Então, Malaquias é o último dos profetas, certo? Antes da vinda do Messias. Agora, a estrutura da Bíblia, agora no Novo Testamento. Então, a gente tem também 5 estruturas. Eu dividi aqui. A gente tem o primeiro, que é os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, sendo evangelhos sinóticos, ou seja, tem a mesma ótica. Já João, uma ótica diferente dos demais. Então, a gente tem 4 evangelhos e o livro de Atos. O livro de Atos ele é um livro, meio que uma continuidade do Evangelho de Lucas, mas é um livro histórico, falando do Atos dos Apóstolos, o início da igreja cristã. Então, a gente tem os Evangelhos, o livro histórico que a gente tem, que é Atos, e a gente tem agora epístolas, ou cartas paulinas. A gente tem a primeira delas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, 1 Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão e eu coloquei aqui Hebreus. Algumas questões, alguns debates com relação à autoria de Hebreus, mas eu coloquei aqui como Paulo, mas também se não for, também não é um pecado não, mas existe debates com relação à autoria de Hebreus, tá bom? E aí a gente tem epístolas gerais, que são Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas, que a gente chama de epístolas gerais. E, por fim, é o livro da Revelação, um profético, que é Apocalipse. Até aqui, ok? Então, percebam como é importante enxergar a Bíblia com esses estilos literários, tá bom? Um livro, Atos como um livro, Atos dos Apóstolos, um livro histórico. Os evangelhos como contam uma narração da vida e obra de Jesus. E no Antigo Testamento, a mesma coisa, o que é um livro poético. Então, precisa entender que aquilo ali é um livro poético. É um livro histórico. Ele está narrando uma certa história. Não necessariamente tudo que acontece ali é um ato, é uma questão doutrinária. Muitas vezes são narrações de história e isso pode implicar em questões que às vezes a gente concorde ou não concorde do que aconteceu, não do que... E aí que está o ponto. Quando a gente fala sobre a Bíblia como palavra de Deus, isso não quer dizer que o fato de acontecer algumas coisas que a gente não entenda como não são coisas boas, não quer dizer que isso não é a palavra de Deus. A gente vê muito argumento com isso. A Bíblia não é a palavra de Deus, porque tem coisas que aconteceram que não exprime a vontade de Deus, ou existem falas ali que não são de Deus. Isso não faz sentido. Tudo que existe, todo o conteúdo da Sagrada Escritura foi inspirado por Deus para revelar ou comunicar algo sobre a sua vontade e o seu caráter, tá bom? Mas vamos lá, vamos para o cano bíblico. Depois de entender a estrutura da Bíblia, existem algumas questões agora, né, sobre o cano bíblico. Como é que o cano bíblico foi formado? O que é o cano bíblico, né? E como isso foi definido. Deixa eu ver aqui as anotações. Ok. O cano bíblico. A palavra cano é um termo utilizado para que a gente identificar se um livro ele é parte autêntica da palavra de Deus ou não. Ou seja, se aquele livro faz parte dessa lista de livros que compõe a palavra de Deus. Então, eu lembro que a gente falou sobre, são 66 livros, certo? Então, o cano, esse termo que significa uma régua, uma vara de medir, que foi utilizado ali pelos cristãos primitivos para definir quais livros eram de autoridade divina, era esse livro que a gente pode chamar de palavra de Deus, ou não. Já que no início ali da igreja cristã, é de se imaginar que muitos livros, muitos textos, muitos escritos vinham para poder querer dizer que isso aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, Pedro, ou então isso aqui é bíblico, isso aqui vai estar dentro do cano bíblico. Então, o cano foi essa forma da igreja identificar quais livros eram esses livros sagrados. E aí que está o ponto, quando a gente entrar sobre a questão do cano no Novo Testamento. Eu vou falar sobre o cano no Antigo Testamento, é uma questão mais simples, mas quando eu for falar sobre o cano no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, vocês vão perceber a dificuldade que foi e os debates que acontecem com relação a essa questão sobre a formação do cano bíblico, tá bom? Vamos lá. O cano bíblico no Antigo Testamento, né? Como foi formado esse cano bíblico do Antigo Testamento? O cano bíblico que a gente tem hoje é extremamente igual
a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, a Tanakh, ela é extremamente igual ao que a gente tem hoje, né? Nós, cristãos, protestantes ou evangélicos. Enfim, por quê? Por que querer dizer isso? Porque a Igreja Católica tem um cânon bíblico do Antigo Testamento diferente do nosso. Mas eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Embora o conteúdo do cânon protestante, do que a gente tem hoje, seja o mesmo cânon hebraico, ou seja, o conteúdo é o mesmo, a divisão e a ordem dos livros são diferentes. No cânon, ou na Bíblia hebraica, a gente tem uma divisão tripartite, ou seja, existem 3 tripés principais dos livros, 3 divisões, que a gente chama de lei, profetas e escritos. A gente não, né? O povo judeu, o hebreu. Lei, profetas e escritos. O total de livros do antigo, da Tanakh, né? Desse livro sagrado para o povo judeu, é 24 livros. Mas Irlã, a gente acabou de ver lá que o nosso Antigo Testamento tem 39. Ok, mas são os mesmos, é o mesmo conteúdo. Como a divisão, a ordem é diferente, alguns livros eles estão unificados em um só. Logo, por isso que dá esse número menor. Vou explicar basicamente aqui. Como eu falei a vocês, então a gente tem na Bíblia hebraica, né? A gente tem a lei, que eles chamam de Torá, os profetas e os escritos. Dentro da lei, eles têm 5 livros de Moisés, ok, igual ao nosso, a Torá. Eles têm os profetas, e aí dentro dos profetas tem Josué, Juízes, Samuel, só Samuel, então é 1 e 2 Samuel, 1º e 2º Samuel um livro só, 1º e 2º Reis um livro só, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os profetas menores. Os profetas menores é um livro só, não são 2 livros, não são, 12 livros, como a gente contou lá no Antigo Testamento. Então, é um livro só, os profetas menores. Depois tem os escritos, que são Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, que é Cantar de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esté, Daniel está aqui, não está nos profetas lá, eu nem sei o porquê. Esdras e Neemias é um livro só, e Crônicas também é um livro só, 1 e 2. Então, no total aqui, se a gente contar aqui, vai dar 5 de cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com 5 aqui já vai dar 13, né? E 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 livros no total, ok. Só estava conferindo mesmo. A Bíblia hebraica, ela é conhecida como Tanakh. E aí a divisão, eu coloquei aqui a divisão para vocês verem, né? Tá de Torá, esse Nebim, que significa profetas, e o K de Ketubim, que significa escritos. Então, a Tanakh é o que significa de lei, profetas e escritos. É a divisão tripartite que o povo hebreu usa para o Antigo Testamento. E, basicamente, a igreja cristã, ela só recebeu o Antigo Testamento do povo hebreu. E aí, qual é a diferença do Antigo Testamento? Deixa eu ver aqui se eu botei alguma coisa. Não. Qual é a diferença do Antigo Testamento, nós, cristãos protestantes, pós-reforma, para os cristãos católicos romanos? Quando o povo estava no exílio babilônico, não, pós-exílio babilônico, e aí, perdão, num período interbíblico, como eu falei a vocês, foram 400 anos e não houve revelação. Depois do exílio babilônico, o povo babilônico ele foi tomado pelo povo grego. E aí, como o Império Grego ele cresceu bastante e a sua língua foi uma língua predominante sobre as nações, o povo começou a falar grego, certo? E aí, né, juntaram os anciãos, algumas pessoas ali, e juntaram 70 anciãos, 70 homens ali, judeus, pessoas que conheciam a Torá e todo o Antigo Testamento, para traduzir o livro, a Bíblia hebraica para o grego. E nessa tradução, que a gente chama de Septuaginta, eles foram adicionados a alguns livros. E na adição desses livros, foram adicionados mais alguns livros, que eu não lembro quais são. Mas a gente tem livros como Macabeu e Tobias, os principais desse livro aí, algumas edições aí posteriores de Daniel, enfim, foram adicionados alguns livros dentro da Septuaginta. Então, quando no período do Novo Testamento, já existia a Septuaginta.
E aí a Igreja Católica definiu que, e aí, num processo aí da formação do cânon, posteriormente, já em 1400 e pouco, já antes da Reforma, e conclui isso pós-Reforma, em 1500 e uma fração, no Conselho deixa eu ver aqui, Toronto não, Trento, em 1545. O Concílio de Trento, eles, né, meio que definem a Bíblia como com o cano da Septuaginta, e não da Bíblia hebraica comum, ou mais antiga, né? Então, por isso que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Né? A única coisa que Lutero fez foi entender que a igreja cristã, no início da era cristã, entendia que a Bíblia, né, o cânon bíblico, era formado pelo Antigo Testamento da Bíblia hebraica, e não da Septuaginta. Beleza? Alguma dúvida aqui? Eu vou falar mais disso daqui a pouco. O cânon bíblico do Novo Testamento. Certo? Então, a gente entendeu como é que a gente recebeu o Antigo. A gente pegou basicamente tudo do povo judeu, né, os hebreus. E aí agora, aqui no Novo Testamento, que a gente tem mais algumas questões de debates e dificuldades para poder entender. E também na apologética, ou seja, na defesa da fé cristã, é importante a gente ter esse conhecimento para poder a gente entender como a Bíblia chegou na nossa mão, como a gente tem a Bíblia, que a gente tem hoje aqui na nossa mão, como palavra de Deus, né? Como autoridade de palavra de Deus. Vamos lá. O cano bíblico do Novo Testamento, ele é escrito pelos apóstolos e por pessoas que estavam junto, seguiram, né? Foram discípulos dos apóstolos, a gente pode entender isso como Lucas, né? Lido e compartilhado na igreja. Ou seja, o Novo Testamento, eles foram, né, textos escritos pela pena dos apóstolos, ou, como eu falei, eu citei o caso de Lucas, pessoas que estavam junto com os apóstolos, discípulos dos apóstolos, e escreveram isso, e isso foi comunicado às igrejas, compartilhado com a igreja, e a igreja lia esses livros nas suas reuniões. Eu vou trazer alguns textos aqui para poder provar isso, tá bom? A igreja, ela preservou esses manuscritos e reconheceu os textos bíblicos e sua canonicidade na forma que temos hoje. Ou seja, a igreja, ela reconhece esses textos como textos bíblicos, como os textos neotestamentários e de autoridade apostólica, como palavra de Deus. Não é que a igreja, e aí a gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, que é uma discussão também com irmãos católicos, né? Irmãos, não sei, enfim. Com os católicos, de que não é que a igreja, ela criou a Bíblia. A igreja não formou a Bíblia. A igreja reconhece a Bíblia como esses textos que foram inspirados por Deus e dados por Deus ao seu povo. A única coisa que a igreja fez foi reconhecer. A igreja reconhece os textos, né, os escritos, como palavra de Deus. Mas ela não cria ou ela forma os textos bíblicos, beleza? E, enfim, eu coloquei aqui que em 397, no segundo concílio ecumênico de Catargo, foi finalmente estabelecida a lista dos livros neotestamentários e posteriormente ratificado no ano de 419. Ou seja, o concílio de Catargo, em 419, ele meio que confirma, ou ele reconhece, é a melhor palavra por esse colocar aqui, a lista de livros sagrados da palavra de Deus, como a gente tem hoje, né? Os 66 livros. Isso já em 419. Porém, queridos, isso aqui é importante destacar, porém, percebam que houve um concílio ecumênico em 419, mas a Bíblia, ela não foi, o cânon bíblico, ele não foi fechado nesta data. Talvez alguns católicos podem dizer isso, né? Mas, na verdade, a Bíblia foi fechada desde que o primeiro apóstolo, né, mandou a sua última carta. Ali estava fechada o cânon bíblico, como autoridade de palavra de Deus. A única coisa que foi acontecendo ao longo do primeiro século até o quarto século, ao quarto e quinto século, foi a igreja reconhecer ou ter maturidade desses textos bíblicos que estavam espalhados, às vezes, em algumas igrejas, e reconhecer que textos eram esses e como esses textos eram os textos bíblicos sagrados dados por Deus. Ou seja, vamos lá, vamos entender uma coisa aqui que Paulo vai tratar aqui no livro aqui, sobre uma evidência interna, ou seja, a própria Bíblia atestando
da sua canonicidade. Ou seja, é a própria Bíblia que dá ela mesma autoridade e confirma ela, os escritos bíblicos, como palavra de Deus. Ou seja, não precisa da igreja, ou seja, da tradição, dizer que a Bíblia é a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus da forma como ela é. Na verdade, a própria Bíblia já traz sua própria autoridade. Ou seja, é Deus que ortogou aos apóstolos e aos escritos dos apóstolos como palavra de Deus e, por si só, já existe autoridade no texto bíblico. Certo? Eu queria citar alguns textos bíblicos aqui para poder a gente entender basicamente isso. Depois eu falo aqui sobre os parâmetros para a determinação dessa canonicidade do Novo Testamento. Vamos lá, eu queria que vocês interagissem comigo, tá bom? Para poder pesquisar os textos bíblicos aqui. Quem pode ler para mim? 2 Pedro 3,16. 15,16. Beleza. Tenham em mente, é isso mesmo? Isso. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Perfeito. Percebam como Pedro está tratando aquilo que Paulo fala ao povo, escreve, manda as cartas como escritura. Ou seja, também como a escritura. Ele assemelha aquilo que Paulo escreve como a escritura sagrada. Eu vou ler aqui agora rapidinho, 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Pode acompanhar comigo aí, tá bom? 1 Tessalonicenses 5, versículo 27. Rapidinho. Paulo vai terminar sua carta e vai dizer assim, diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. Paulo, ele está trazendo, escreve a carta e diz que a igreja precisa ler estas cartas nas suas reuniões. Eu vou ler também rapidinho Colossenses 4,16. Olha o que Paulo vai dizer. Colossenses 4, versículo 16. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja de Laodiceia, e que vocês igualmente leiam a carta em Laodiceia. Então, Paulo está dizendo que a carta que ele manda precisa ser lida na igreja, na igreja. E aí, Efésios 2:20 agora, rapidinho. Efésios 2, versículo 20, olha o que Paulo vai dizer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Paulo já entendia que a igreja cristã estava fundamentada, a obra de Cristo, fundamentada na doutrina dos apóstolos, e ele entendia isso como apóstolo, o Novo Testamento, e dos profetas, considerando aí o Antigo Testamento, e é uma linguagem, né, clássica para poder falar do Antigo Testamento, né, os profetas. Então, Paulo está dizendo, colocando em pé de igualdade, entendendo que aquilo que ele estava comunicando à igreja estava sendo formado essa escritura, a palavra de Deus, a Bíblia como a gente tem hoje, Antigo e Novo Testamento, certo? E ele vai dizer isso, tendo Jesus Cristo como pedra angular. 2 Coríntios 10, versículo 9, rapidinho aí para a gente ganhar tempo. 2 Coríntios, versículo 10, capítulo 10, versículo 9. Olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com a minha carta, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Saibam, tais pessoas, que aquilo que somos em carta, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Paulo está falando sobre as cartas que ele tem como autoridade daquilo que ele prega e fala para o povo, tá bom? E 1 Timóteo 4, versículo 13. Até a minha chegada, olhem bem, até a minha chegada, dediquem-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mão. Paulo está tratando as suas cartas, aquilo que ele enviou para a igreja, e aí para Timóteo, como escritura sagrada. Ele está dizendo, não negligencie. E outra coisa, queridos, o culto público, ele tem vastos
documentos históricos de o próprio Joséfo, um historiador que fala sobre o cristianismo, como a igreja, o culto público cristão, era oração, cântico e a leitura, a meditação nos textos apostólicos. Então, Paulo está tratando isso aqui, ó. Até a minha chegada, dedique-se na leitura pública das Escrituras. E Paulo tratando a Escritura aqui como o texto bíblico, como as suas cartas, né? Irmã? Foi não. Só um pequeno comentário. E essa recomendação de Paulo, né, constantemente, para que essa leitura pública das cartas dele, isso aponta também para essa autoridade, igualmente com o livro do Antigo Testamento, que já era, como você falou, e já era uma cultura do povo judeu em se reunir, nessa reunião pública, eles lerem os textos do Antigo Testamento. Então, essa leitura pública constante dos textos bíblicos, dos textos, né, canônicos, já acontecia. O que Paulo está dizendo, ó, continue você fazendo isso, só que agora, acrescente agora os textos, as minhas cartas. Então, colocando as cartas que ele enviava para o povo como em igualdade com a escritura do Antigo Testamento, que ele já tinha que fazer essa leitura. Perfeito, perfeito. E aí, eu vou citar mais versículos aqui, tá rapidinho. Primeiro, só para poder ganhar tempo aqui, vou citar todos aqui. 1 Coríntios agora, capítulo 13, capítulo 14, perdão, versículo 37. Olha o que Paulo vai dizer. Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça, olha o que ele vai dizer, reconheça que o que eu estou lhe escrevendo é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Paulo está dizendo que aquilo que eu estou escrevendo para vocês é mandamento do Senhor. Ou seja, novamente, reforçando como os apóstolos, eles entendiam que eles estavam fazendo parte desta construção da palavra de Deus para o povo, essa inspiração de Deus para o povo. Ou seja, não é que os apóstolos estavam escrevendo sem entender a noção da grandeza do que aquilo que eles estavam fazendo, como escrevendo a palavra de Deus. No próprio capítulo de Coríntios, Paulo vai dizer isso agora no capítulo 2, versículo 13, rapidinho, vou ler tudo. Capítulo 2 de Coríntios, versículo 13, 1 Coríntios. Dela também falamos com as palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para vocês que são espirituais. Ou seja, Paulo está dizendo que a gente fala segundo o Espírito para poder também verdades espirituais. E aí, eu queria citar agora o texto para concluir aqui agora, tá? O texto de 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2. Também, olha o que Paulo vai dizer. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Paulo está dizendo que isso que eles estão comunicando ao povo é palavra de Deus. Esse versículo aqui é muito forte, e é muito claro com relação a isso. Também agradecemos a Deus, sem cessar, o fato de que vocês receberam da nossa parte a palavra de Deus. Vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, palavra de Deus. Certo? Que atua com eficácia em vocês, os que creem. Queridos, Paulo, e aí eu concluo aqui com esses versículos, como Paulo e os demais apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, entendiam que eles estavam fazendo parte desse livro sagrado que é a palavra de Deus. Eles estavam fazendo parte da construção disso. Eles entendiam aquilo que eles estavam escrevendo e mandando para a igreja era a palavra de Deus. E é por isso que eu estou dizendo que a única coisa que a igreja fez não foi formar a Bíblia. Ela só reconheceu os livros, os textos que eram canônicos, ou seja, bíblicos ou não. A igreja não forma a Bíblia, ela reconhece a Bíblia como palavra de Deus. E quais textos eram esses que tinham autoridade apostólica? E eu vou falar aqui agora sobre os parâmetros para a determinação dessa canonicidade do Novo Testamento. Quais são os parâmetros que a igreja utilizou? Primeiro,
a gente chama de ortodoxia, ou regula fidei, ou que a gente entende como uma regra de fé. Ou seja, os textos bíblicos, eles não podem estar em desacordo à doutrina cristã. Ou seja, a Bíblia, esses textos, se algum texto desse, ele está, a igreja entendeu assim, ó, pegou vários textos, que são, percebam que, como eu falei a vocês, a igreja cristã já não tinha mais, devido à tecnologia da época, né, falha, a gente não tinha uma tecnologia apurada, a gente não tinha a qualidade dos papéis que a gente tem hoje, né? E aí os textos bíblicos eles foram, né, os manuscritos originais, eles foram se acabando. Né? E logo se acabaram, não demorou muito. Mas o que aconteceu? Houve um processo de escrita ou reescrita, né, dos manuscritos. Então, a gente chama de copistas, aqueles que copiaram os escritos originais. Então, os manuscritos originais, eles não foram preservados, a gente não tem os manuscritos originais hoje, mas a gente tem cópias dos manuscritos originais. E essas cópias são milhares de cópias, e a gente chama isso de o estudo, a área da ciência que faz isso, uma área da crítica textual, que junta essas cópias dos manuscritos. Então, uma cópia do manuscrito aqui, uma cópia do manuscrito ali, em lugares diferentes, em tempos diferentes, e quando vai se juntando isso, o nível de acerto ou de igualdade dessas cópias é acima de 90%. Então, a confiabilidade desses textos, cientificamente falando, é muito grande, certo? Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, eu assisti um dia desse, já tinha visto vários cortes, mas assisti um dia desse. O nome do filme é Em Defesa da Fé. Alguém aqui já assistiu? Alguém? Para compartilhar? Fala alguma coisa? Alguém assistiu o filme Em Defesa da Fé? Ainda não. Enfim, o filme, vou dar um spoilerzinho perfeito em Manaiá. O filme, basicamente, vai tratar um jornalista que a esposa dele se converte, ele vai tentar provar que o cristianismo é uma farsa. E aí ele vai, primeiro ponto, uma das questões que ele vai tratar, ele é um ateu, né? E uma das questões que ele vai tratar é como... um dos primeiros pontos que ele fala assim, que uma das pessoas dizem a ele, ó, se você refutar a doutrina aí da ressurreição, da ressurreição de Jesus, cai todo o cristianismo. E aí ele não consegue refutar a doutrina da ressurreição. Então ele é meio que confrontado e não consegue entender, refutar que Cristo realmente ressuscitou. Como é que pessoas vão morrer por uma causa que elas sabem que é mentira, né? Só morrem por algo que é verdade, né? Algo que eles viram, atestaram isso. E pessoas foram mortas pela causa do evangelho. E aí depois ele vai, né, tentar provar como os textos bíblicos são falhos. E aí uma das cenas é essa, né? Um historiador, né, provando a ele como os textos bíblicos, os manuscritos bíblicos são dotados de confiabilidade científica, porque são milhares de manuscritos, de cópias do manuscrito, e essas cópias com um nível de igualdade muito grande. Onde outros textos, ele cita alguns que eu não lembro quais, mas que são textos mais novos, ou alguns mais antigos, e não tem nem um terço da quantidade de cópias de manuscritos. E mesmo assim, academicamente, todo mundo tem algumas coisas aí como verdade. Mas o texto bíblico, pensando em arqueologia, em crítica textual, a Bíblia é um livro extremamente confiável. Beleza? Eu queria falar aqui, deixa eu só ver se eu não tenho mais alguma coisa. Não, rapidinho. Então, queridos, a igreja, e aí o que acontece, né? A igreja cristã, uma outra coisa aqui, sim, eu falei sobre a regra de fé, então a Bíblia não pode, sobre os parâmetros, né? A Bíblia não pode contradizer uma doutrina cristã dentro um texto contradizer o outro. A apostolicidade, ou seja, uma outra forma como a igreja entendeu de reconhecer os textos bíblicos eram se aqueles textos derivava dos apóstolos, ou pelo menos ali daqueles que seguiram os apóstolos, os discípulos dos apóstolos. Se esse texto não veio dos apóstolos, ele era automaticamente tirado da igreja. E, por fim, a catolicidade, ou seja, aquilo que era católico. E aí o termo católico não é igreja católica romana, mas católico no sentido universal. A igreja cristã, em vários lugares,
de várias formas, em diversos lugares, elas liam esses textos bíblicos. Ou seja, eu não poderia ter um texto que só existia naquela igreja A, mas a igreja cristã universal, em todos os lugares, não entendia aquilo ali como um texto bíblico. Então, aquele texto ali não era. E acontecia muito disso. A igreja cristã, percebam, a igreja de Antioquia, e outra coisa, não foi percebam que quando o último apóstolo João escreve o último livro, né, que é Apocalipse, e aí ele envia a igreja, as igrejas não tinham, todas as igrejas não tinham um cano já formado, como a gente tem hoje. Receba aqui a Bíblia, toda bonitinha, com os 66 livros. Não era bem assim. Eles, no início, algumas igrejas tinham alguns livros, outras tinham outros livros, algumas igrejas tinham mais, outras menos, mas percebam como existia uma unidade, uma catolicidade na maioria dos livros, ou seja, era uma diferença muito pouca, um ou outro livro que aquela igreja não tinha, um ou outro livro que aquela outra igreja tinha, que a outra não tinha, mas era algo pouco. Quando era algo católico, algo universal, entendia como uma das características, um dos parâmetros para entender que dali era um texto bíblico, e era um texto também confiável como da palavra de Deus. Percebam que ao longo do tempo a igreja foi amadurecendo essa formação do cano bíblico, certo? Então a igreja foi entendendo que, a igreja percebe quais são os textos, que eram bíblicos, eram apostólicos, eram ortodoxos e católicos, no sentido geral aí da palavra, né, universal. E aí, Paulo vai tratar aqui algumas pessoas que começaram a tratar ou formar o cano bíblico. Aí ele faz uma lista de canos bíblicos. O cano marciano, percebam que a primeira pessoa a tentar formar esse cano foi o cano marciano em 160, de 85 a 160, depois de Cristo. Logo próximo ali a morte do último apóstolo, que foi João. Já tinha alguém tentando organizar quais são os livros ali, que eram livros que a gente chamava de canônicos, né? Depois o cano marciano, isso já em 170, cano muratoriano, em 180, e o cano eusebiano, Eusébio de Cesareia, isso já em 397. E aí, por fim, como eu coloquei aqui, o concílio de Cartago, concílio ecumênico de Cartago, em 419. Percebam que só no quarto século, quarto para o quinto século, a igreja meio que formaliza isso. Mas isso não quer dizer que o texto bíblico, a Bíblia, começou a existir a partir do quarto século. E quem é? Aí os católicos podem dizer isso. Antes do quarto século, a Bíblia não existia, e o que existia era a tradição oral, e se a tradição oral existia, a igreja que determina qual é a Bíblia, o que é Bíblia e o que não é. Percebam como esse argumento é falacioso, no sentido que a igreja, no início, já existia o texto bíblico. Ela só não conseguiu, nesse processo, amadurecer e reconhecer todos os livros como católicos e como canônicos, perdão. Então, a igreja amadureceu isso, e só no quarto século houve esse fechamento total, esse concílio ecumênico, ou seja, todas as igrejas, de vários bispos e líderes de várias igrejas ali se reuniram e aí entenderam, esses aqui são os livros canônicos. Mas a igreja já existia, a Bíblia já existia como autoridade e regra de fé única para a igreja, certo? Não existe essa ideia de a tradição oral veio primeiro e aí posteriormente que veio a Bíblia, como os católicos tendem a dizer, certo? Até aqui, ok? Existe alguma questão aqui que você não ficou entendível com relação ao cano bíblico? Eu vou passar aqui agora para traduções. Maravilha. Maravilha. Então, queridos, se não há alguma discussão aí, né, nessa questão de apologia, a apologética da fé, a gente for precisar defender a autoridade da Bíblia, quando eu for falar sobre sola escritura, eu vou falar sobre isso, a autoridade da Bíblia, no início da igreja primitiva, não caiam nessa ideia de que no início não havia Bíblia e o que importava era a tradição oral. E aí que a igreja querer colocar-se acima, a autoridade da igreja, a autoridade da tradição acima da autoridade, ou em pé de igualdade com a autoridade do escrito bíblico.
A Bíblia, por si só, ela já tem autoridade de palavra de Deus. Como eu coloquei aqui vocês, os apóstolos lá sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. E a partir do momento que o último apóstolo morre, ou envia sua última carta, aqui, o cano bíblico já está fechado, e o que a igreja fez só foi reconhecer quais desses textos eram canônicos ou não. Certo? E a igreja, de novo, porque muitas das vezes, a igreja católica, nessa questão retroativa de querer dizer que eles foram a igreja fundada lá por Jesus com Pedro, lá quando Jesus fala que sobre essa pedra edificarei minha igreja, a igreja tenta trazer a igreja católica como a sucessão de Pedro, ela meio que tenta trazer na ideia de algumas pessoas, e principalmente as pessoas que não conseguem estudar o cristianismo primitivo, e que a igreja primitiva, a igreja ali do primeiro século e segundo século, já era uma igreja católica romana, muito pelo contrário. A igreja católica mesmo romana, como a gente tem hoje, só veio ser formada ou aí formalizada em 1054, né? 1000 e um pouquinho no Grande Cima do Oriente. E a gente tem a igreja católica como a gente tem hoje. Mas a igreja já existia, e a igreja, que é o termo católico, é muito antes da igreja católica apostólica romana. Mas vamos lá. Vamos para frente, vamos falar sobre traduções da Bíblia. Queridos, sobre traduções da Bíblia. Então, como eu falei, a Bíblia foi escrita em hebraico e em grego, no Novo Testamento. Se essa Bíblia foi traduzida em hebraico e grego, alguém escrita nessas línguas, alguém precisa traduzir esses manuscritos, ou seja, pegar os textos originais e traduzir para a nossa língua, certo? Um dos primeiros ali, né, a traduzirem a Bíblia foi... Enfim, a Bíblia foi traduzida, acho que por Jerônimo, no primeiro século ali, mas essa forma de você traduzir a Bíblia, como a gente tem hoje, Calvino vai fazer isso, né, traduzindo para o alemão. Calvino não, perdão, Lutero vai traduzir para o alemão. E para a língua portuguesa, a gente tem a primeira tradução por João Ferreira de Almeida, em 1600 e alguma coisinha. Eu vou verificar esse dado. Mas, enfim, como não existe mais os textos originais, queridos, esses textos que foram escritos ali pelos apóstolos, mas existem cópias, e cópias aí, como eu falei, fiéis que foram fiéis ao longo do tempo, para replicar o próprio texto, e também para preservá-lo, visto que as próprias cópias, naturalmente, se desgastavam com o uso. Né? Então, copistas fizeram cópias das originais, e depois cópias foram feitas de cópias, e assim por diante. Então, a gente tem várias cópias dos originais. Com base nisso, existe uma questão interessante relacionada ao texto grego do Novo Testamento, que é fundamental para se entender melhor os detalhes que diferenciam as traduções bíblicas disponíveis na atualidade. E quais são essas questões que a gente precisa entender na questão da tradução? Quando eu falo da melhor tradução da Bíblia, é preciso entender que existem dois métodos de traduções. Dois principais. Né? O primeiro é um método de tradução de equivalência formal. E o segundo, um método de tradução de equivalência dinâmica. Qual é a diferença de uma equivalência formal e equivalência dinâmica? No método de equivalência formal, ele traduz palavra por palavra. Ou seja, ele pega uma palavra do texto bíblico e traduz exatamente aquela palavra. Pega uma outra palavra do texto lá original e traduz exatamente como aquela palavra está escrito. Já na equivalência dinâmica, ele traduz a frase como completo, tentando pegar o sentido daquela frase, adotando a expressão equivalente de forma dinâmica, ou no novo idioma, ou seja, diferente do método de equivalência formal. Esse método ele traduz o sentido da frase, e não palavra por palavra. Vamos lá. Então, a equivalência formal, palavra por palavra, na equivalência dinâmica, traduz a frase para entender melhor o sentido daquela frase. E aí a gente pode dizer, então qual a Bíblia é melhor? As de traduções de equivalência formal ou de equivalência dinâmica? É sempre bom ter mais de uma tradução para poder você conseguir
diferenciar diferenciar e enxergar melhor a interpretação daquele texto. Eu vou dar algum exemplo aqui. Às vezes, aí, alguns pessoas podem dizer, então a equivalência formal é melhor, porque é palavra por palavra. Então, não está dando margem de interpretação, palavra por palavra. Mas aí percebam como um problema aqui. Um exemplo, né, que eu trouxe aqui, Colossenses 3, versículo 12. Olha o que está escrito. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos, isso aqui na equivalência formal. Uma tradução de equivalência formal que eu vou explicar qual é. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Entranhas de misericórdia. O que aconteceu? A palavra grega, ali traduzida como entranhas, realmente significa tripas ou intestinos. Ou seja, quando o autor escreveu, ele escreveu realmente tripas ou intestino, a tradução ali mais literal do texto, daquela palavra. E era muito utilizado, visto que naquela época, essa palavra tripa ou entranhas, como considerado sendo a tripa ou as entranhas, enfim, considerado como a fonte das emoções. Hoje a gente tem o coração, né? Mas naquela época era as entranhas. Por isso que as pessoas dizem, né? Aqui deu um dor de barriga quando sentia aquele amor. Mas, enfim, naquela cultura, dizer que as emoções vinham das entranhas era normal. Só que aí, quando vai traduzir hoje, quem vai traduzir a Bíblia, na tradução de equivalência dinâmica, entende que não é legal traduzir essa palavra exatamente como está, porque vai trazer uma interpretação distorcida. E aí percebam como ficar em uma tradução de equivalência dinâmica. Todavia, né, em nosso idioma, a melhor tradução para essa palavra seria algo como profundos afetos de misericórdia. Ou seja, profundo afeto. No lugar de entranhas, tem profundo afeto, ou seja, um afeto que vem de dentro, é algo profundo, no sentido de se ter um coração pleno de compaixão. Ou seja, profundo afeto de misericórdia traduz melhor do que o autor bíblico queria dizer, do que entranhas de misericórdia. Percebam que, então, existem coisas que são importantes ter uma tradução formal, mas existem coisas que é melhor você ter uma tradução de equivalência dinâmica, porque você não se atrapalha com a interpretação daquele texto. Claro que se você tem muita equivalência dinâmica, e a gente vai trazer as paráfrases, a equivalência, uma interpretação da interpretação, você vai meio que colocando a interpretação do autor no texto, e isso aí vai talvez mudando um pouco o sentido da Bíblia, certo? Do texto bíblico como palavra de Deus. Aí vai sendo a interpretação da interpretação, e aí vai ficando meio complicado. Por isso que é bom, e aí eu vou mostrar aqui a vocês, a gente ter várias traduções da Bíblia, desde a sua equivalência formal até, quem sabe, aí uma paráfrase, mas ficando ali entre o conselho é o quê? Ficando entre equivalência formal e equivalência dinâmica, certo? A Bíblia de João Ferreira de Almeida, as principais Bíblias de João Ferreira de Almeida são mais equivalência formal, por isso que a gente tem um linguajar mais difícil de falar, né? Mais buscado ali. A gente tem a Almeida Revista e Fiel, que é a ARF. A gente tem a Almeida Revista e Corrigida, que é a nossa Bíblia que a gente usa. A Bíblia a congregação usa é a Almeida Revista e Corrigida, que já é uma atualização da Fiel. Depois a gente tem a Almeida Revista Atualizada, que é a ARA. Chama ARA, é a Almeida Revista Atualizada. É uma outra tradução, mais atualizada, um pouco mais de equivalência dinâmica. Já as Bíblias de equivalência dinâmica, a gente tem a NAA, dentro das de João Ferreira de Almeida, a gente tem a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Essa é uma equivalência mais dinâmica, e eu acredito que dentro das Almeidas atualizadas ela é a melhor que tem. Mas assim, queridos, de novo, é importante ter várias traduções, para poder pegar o texto bíblico e entender ali melhor. Já que a gente não fala em hebraico, não fala em grego, pega várias traduções e vai tentando entender melhor o sentido do texto. Ok? A gente tem, por exemplo, tem um texto clássico, né, de Salmo 23, que, por exemplo, o Salmo 23 vai ser o Senhor, na Almeida Revista Corrigida, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí, talvez, dá a entender que está dizendo que, assim, se o Senhor é meu pastor, eu vou ter tudo. Não vai me faltar nada, tudo que eu quiser eu vou ter. Só que, ao contrário, quando você vai pegar no texto no hebraico, você vai entender, e aí a nova versão internacional, eu vou abrir aqui para vocês, olha o que ela vai dizer no Salmo 23,
que é uma equivalência mais dinâmica, né? Melhor de entender o texto bíblico, porque traz uma interpretação melhor. Olha o que ele vai dizer. Salmo 23, um salmo clássico, né? O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. De nada, perdão, de nada terei, eu sentirei falta. Ou seja, se o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo, estou satisfeito, estou plenamente satisfeito nele. Logo, eu não sentirei falta de nada. Essa é a interpretação melhor do que dizer, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No sentido de que não vai me faltar nada, eu vou ter tudo. A gente não vai ter tudo. Mas a gente já vai estar satisfeito em todas as coisas, plenamente satisfeito no nosso pastor, que é Cristo. Deu para entender? Então, a gente tem de equivalência dinâmica. Aqui, ó, de equivalência dinâmica. A gente tem Nova Almeida atualizada, Nova Versão Internacional, que é a que a gente está usando, eu uso, e aconselho a usar, a NVI, e a NVT, Nova Versão Transformadora. Tá bom? E por fim, e mais para frente, a gente tem mais como uma paráfrase, ou seja, interpretação da interpretação, algo mais não tão ligado ao original, a interpretação da interpretação. A gente tem a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, e a mensagem, certo? Perdão, vou abrir aqui rapidinho para você a gente ver a diferença de uma para outra. Opa, não queria botar grego, não. Vamos lá. Queridos, a gente tem muita Bíblia, muitas Bíblias hoje, ou aplicativos de Bíblia que dá para a gente, quando a gente for fazer o nosso devocional, estudar, meditar a palavra de Deus, pega a Bíblia e olha os textos em várias versões aí, tá bom? Eu vou abrir um texto aqui para a gente ver em diferentes traduções, beleza? Deixa eu ver primeiro qual é o texto. Eu vou escolher. Vou pegar qualquer texto aqui só para poder a gente... 1 Coríntios, capítulo 13, que é isso, pessoal. Um texto... Isso aqui é na Almeida Revista... Onde é que está dizendo aqui, Jesus? Eu acho que é Almeida Revista Corrigida aqui, tá bom? Almeida Corrigida e Fiel. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou com um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Vamos ver uma outra tradução, tá bom? Vamos ver na Almeida Revista e Corrigida, que a gente tem. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa um sino que tine. Cadê, gente? Por que tá... olha aqui. Não sei se está dando para vocês verem aí. Tem a Almeida Revista Corrigida, e ele já trata como amor, mas a Almeida Revista Corrigida é de 1969, essa aqui que a gente usa. A própria Almeida Revista e Corrigida já tem uma atualização. A de 1969 uma outra. A gente usa a mais velha, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa um sino que tine. Aí eu vou botar na NVI para a gente ver. Nova Almeida atualizada, NA. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Enfim, só para poder a gente contextualizar aqui, como a diferente linguagem vai nos dando uma interpretação melhor do texto bíblico. Ok? Irlan? Oi. Só um comentário sobre esse texto de 1 Coríntios 13. O texto em grego, né, a palavra em grego tá ágape, e quando é traduzido por caridade, hoje na nossa linguagem, né, caridade é mais associado a uma ação de misericórdia para uma pessoa necessitada. Caridade a gente entende como isso, uma ação de um favor que você faz a uma pessoa que está necessitada, isso é uma caridade. Né? Estou falando caridade, estou dando comida a um pobre, algo assim. Mas a palavra do texto que Paulo usa é ágape, é amor. Ou seja, e amor em todas as esferas e instâncias. Ou seja, não é algo somente uma caridade, um serviço que você vai fazer a alguém necessitado. Mas é essa ação voluntária de amar, de se entregar e servir ao outro. Maravilha. Maravilha. Irmão Eduardo. Opa, estão me ouvindo? Sim.
Então, esse texto de 1 Coríntios 13, ele sempre foi uma incógnita para mim, né? Porque quando eu lia na RC, eu já não entendia muito bem. Eu entendia mesmo a caridade como um favor que você fazia para alguém que estava precisando, né? E como uma esmola, e não como um amor, né? Isso. E aí, esses dias eu comprei uma Bíblia ali no fundo bíblico da congregação mesmo, e aí, eu não sei porque, acho que eu fui dar uma olhada em Coríntios, e aí eu entrei em 1 Coríntios 13, lá embaixo, assim, tem uma nota de rodapé que estava escrito ou amor. Então, assim, eu não vou dizer que é erro, né? Que talvez lá né, na época de 1969 a caridade podia ter esse sentido, né? Mas assim, hoje permanece ali essa versão que a gente utiliza com a palavra caridade. Mas eu acho que é até bom vocês dar uma verificada, né, de vocês para ver se tem essa notinha de rodapé. Achei bem interessante. Maravilha, querido. Deus abençoe pelo comentário. Eu não estou com ela aqui, não, a da igreja, mas depois eu vou dar uma olhadinha. A minha já tem mais de um ano que eu comprei, então acho que não sei se ainda tem essa nota, mas eu vou dar uma olhadinha. Muito bom, muito bom. Então percebam como você ter traduções da Bíblia é algo extremamente benéfico à igreja cristã. Então, ter pessoas que se debruçam, pessoas sérias, comprometidas com a causa do Evangelho, que se debruçam para poder estudar os originais e traduzir a palavra na nossa linguagem, é extremamente bom para a igreja e a maturidade cristã, tá bom? Para a gente ter esses textos bíblicos aí de forma cada vez mais próximo à interpretação daquilo que o texto original queria nos trazer, tá bom? Vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu falei que esse tópico aqui, eu queria estar no início, mas vamos continuar aqui. Revelação especial. A revelação especial é o tipo de revelação mais completa e detalhada que Deus fez de si mesmo. Através da revelação especial, Deus proporciona ao homem um conhecimento claro acerca da sua natureza, sua vontade, propósito e sua obra para a redenção do seu povo. Então, só para poder resumir, para poder concluir, para chegar para o fim, que senão tem muita coisa, o que a gente quer trazer como revelação especial? Na revelação geral, ou revelação geral mesmo, o Deus, o autor aos Romanos vai dizer, Paulo em Romanos vai dizer isso, né? Que os homens são indesculpáveis diante de Deus, porque houve um nível de revelação de Deus através da natureza, e os homens rejeitaram essa revelação de Deus. E o salmista vai dizer que os céus declaram a glória de Deus. Certo? O céu declara quem Deus é. Certo? Só que essa revelação geral, ela é insuficiente, ou ela é incapaz de trazer um plano redentivo, ou, né, revelar o caráter moral de Deus e nosso também, como homens pecadores. A revelação especial, ela tem um objetivo que transcende a revelação natural. Enquanto a finalidade da revelação natural é informar que Deus existe, ou seja, eu olho para a criação e enxergo que existe um Deus, um ser transcendente, criador de todas as coisas, mas eu não consigo enxergar quem esse Deus é, ou os detalhes da sua obra, da sua natureza, da sua vontade. Mas é na revelação especial, é o único meio, e aí trata aqui, o único meio pelo qual o homem pode voltar a se relacionar com o Criador, que é Jesus Cristo. Como eu falei no início, Cristo é na plenitude do tempo, Deus se revela por meio de Cristo, é a exata expressão do ser de Deus. A imagem do Deus invisível. Perfeito, queridos? Então, Cristo é revelado como a principal fonte de revelação especial, e onde Deus, né, por meio de Cristo, ele outorga à igreja a escrever sobre a sua doutrina, aquilo de quem Deus é, e sobre a pessoa de Cristo, porque o próprio Jesus vai dizer isso em João, que vocês vão receber as verdades do Espírito para que possa passar isso. E aí a gente vai entender que a Escritura é também um tipo de revelação especial. E a Escritura como algo fechado. Não existe novas formas de revelações.
a única revelação suficiente, o meio de revelação suficiente para nos mostrar acerca de quem Deus é, a sua vontade, o seu propósito, e salvar o pecador. Essa revelação está contida na Sagrada Escritura. Por isso que nada que alguém hoje possa dizer pode estar em pé de igualdade com o texto bíblico. Então, se alguém ouve, por exemplo, uma profecia, e aí talvez, queridos, confessando aqui, né, eu tive até uma discussão um dia desse aí com o Luan, meu irmão, sobre essa questão de se a gente pode tratar profecias como, houve uma revelação ou não. Aí houve uma discussão, enfim, mas o que eu queria falar aqui com relação a isso? Quando a gente diz que algo é revelado por Deus, isso pode ser confundido com esse tipo de revelação especial, que é o único que está fechado. A Sagrada Escritura não tem acréscimo à palavra de Deus. Logo, não existe outra forma ou outra palavra que a gente possa entender ou considerar em pé de igualdade com o texto bíblico, que nos dê uma regra de fé e conduta. Talvez as profecias, elas podem, assim dizer assim, trazer uma orientação, quem é continuista vai crer nisso, uma interpretação, um direcionamento para algo específico. Mas esse direcionamento para algo específico não pode, primeiro, estar atrelado à obra de salvação, algo do tipo. E segundo, ela não pode ter o peso de pé de igualdade ou peso canônico, né? Peso da Escritura, certo? Então, a profecia, ela serve para trazer direcionamento, encorajamento, mas nunca para estar em pé de igualdade com o texto bíblico, tá bom? O texto bíblico está fechado. Essa revelação especial é a Escritura, que é a palavra de Deus, e isso está fechado. Vamos lá, vamos seguir. A Bíblia como palavra de Deus. Então, tem um texto, né, que é o texto de 1 Timóteo 3,16, que é o versículo que nos inspirou quando a gente criou esse grupo. Então, a intenção nossa só a palavra é a nossa regra de fé e conduta. A palavra inspirada por Deus, ela nos leva a esse conhecer de Deus, do seu ser, da sua vontade, e nos leva a esse relacionamento e amadurecimento e crescimento na pessoa de Cristo. Então, é por meio da palavra que estamos crescendo, se tornando mais parecidos com Cristo. Então, por isso que a gente colocou esse texto bíblico como um texto aí, base do nosso grupo, né? Toda escritura, percebam que aqui, toda escritura. Então, há uma inspiração plenária em toda a escritura por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra, queridos, inspiração, vem do grego theopneustos, que significa inspirado por Deus. Ou seja, o pneusto é inspiração, né? Algo que foi soprado e por Deus. Então, esse adjetivo, ele é formado pela junção, né, de theos, Deus, e fôlego, né, pneu, que é fôlego, sopro, que é o mesmo de Espírito Santo, né, pneuma. Esse versículo é uma declaração, né, esse versículo aí de 1 Timóteo 3,16, uma declaração explícita sobre a inspiração divina no texto bíblico. Então, toda a escritura, aí Paulo tratando, como a gente já viu, do texto bíblico, é inspirada por Deus. Ou seja, foi Deus que deu ao autor, aos escritores bíblicos, a palavra. E aí, quando a gente fala de inspiração, a gente não está falando aqui, eu coloquei aqui, né? Por inspiração da Bíblia, queremos dizer que Deus, na pessoa do Espírito, influenciou de maneira sobrenatural os autores dos livros sagrados, da Sagrada Escritura, fazendo assim com que os seus relatos se convertessem em autênticos registros da verdade revelada, se tornando palavra de Deus. Ou seja, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada, a gente não quer dizer que a forma de inspiração, os autores estavam aqui, meio que uma psicografia, ouvindo algo aqui, escrevendo. Não foi assim. Deus, pelo Espírito Santo, ele atuou por meio dos apóstolos, para aquilo que os apóstolos escrevessem, era plenamente inspirado por Deus e a sua vontade para que fosse escrito e falado à igreja. Então, quando a gente fala de inspiração, a gente não está falando de um Deus que rejeitou, né, o homem Paulo, Pedro,
João, e aí eles estavam sem as suas faculdades mentais, ou estavam em transe. Não, Deus respeitou a humanidade deles e usou, através do Espírito, de forma sobrenatural, para que tudo aquilo que escrevesse era sua vontade, a vontade de Deus para o seu povo, e aí, né, se tornasse a palavra de Deus. Alguém de vocês tinha essa questão, essa dúvida com relação à inspiração, que achar que era algo meio que uma psicografia? Eu já vi muito isso, estava falando isso com o Lana, eu já vi muito isso, o irmão falou assim, na pregação da palavra, né? Eu recebi aqui agora, ouvi isso aqui agora, caiu aqui, já estou pregando, soltando para o povo, dando a entender que você ouve e você fala algo de Deus. Só que, na verdade, a inspiração do texto bíblico não era assim, né? Paulo não trata isso como inspiração. Essa forma de inspiração. Paulo não, né? A Bíblia não trata assim como inspiração. Bíblia como palavra de Deus, agora é inerrância. Inerrância e infalibilidade. O fato da Bíblia ser infalível, torna ela inerrante. Se não existe nela falha, ela não erra. A doutrina da inerrância é quando a gente crê que a Bíblia é verdadeira e confiável em tudo que ela afirma. Tudo que a Bíblia afirma está correto, não pode estar errado. E o contrário, queridos, de inerrância não é precisão. Percebam isso. A Bíblia, a inerrância, ela não está dizendo em precisão, uma linguagem científica ou detalhada sobre alguma coisa. Ela está dizendo que ela não está errado. Ao contrário de inerrância, aquilo é um erro, é uma mentira. Visto que Deus é o autor da Bíblia, a gente entende a Bíblia como palavra de Deus, se Deus não erra, a sua palavra também não pode estar errada, ela é totalmente confiável. Logo, a Bíblia, ela é inerrante. Quando a gente fala de inerrância, só assim, algumas pessoas podem dizer, existem contradições na Bíblia. Aí pega um texto lá, foi falado por uma coisa, outro foi falado por outra, e vai me mostrar que existe uma incoerência. É como eu falei, a questão da inerrância não está dizendo sobre precisão. Às vezes, existem questões culturais que são ali, vamos dizer, estabelecidas ali, ou tidas ali, que o autor, que Deus, ele permite que essas coisas influenciem ali alguma coisa no texto bíblico, mas não quer dizer que aquilo que a Bíblia afirma está errado. Então, tudo que a Bíblia afirma é correto, mas precisão não existe, até porque também a Bíblia não é um livro que tenta trazer essa precisão científica ou detalhada, ou, por exemplo, quando a Bíblia fala em Gênesis de algumas coisas, ela não está querendo trazer precisões científicas. A Bíblia não está preocupada com isso, entende? Então, inerrância não quer dizer precisão 100%. Então, não é precisão, e sim inerrância no sentido de não há erros. Até aqui, ok? Tem alguma dificuldade com relação à inerrância? A Bíblia ela é inerrante porque ela foi inspirada por Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível nos seus textos, logo inerrante. Beleza. Para poder caminhar para o fim da nossa reunião, sola escritura, um dos solas aí da Reforma Protestante em 1500, ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana foi se desviando das verdades bíblicas a ponto de colocar a tradição acima do texto bíblico, certo? Ou seja, colocar a Igreja com autoridade, em pé de igualdade com as Escrituras. E aí, para a glória de Deus, Lutero, Deus, aprove Deus trazer a luz a isso e usar Lutero por meio da reforma para poder a gente voltar-se às bases da fé cristã primitiva de sola escritura. A palavra sola escritura, ela vem do sola, que é somente, então por isso 5 solas, então, somente as escrituras. Ou seja, somente as escrituras são autoridades de fé e prática da igreja. Ou seja, somente as escrituras. Ou seja, o que nós, na nossa confissão de fé, nós cremos que a Bíblia é a única regra de fé e prática e conduta ali do cristão. Certo? Então, é suficiente, a Bíblia é suficiente para a nossa compreensão de quem Deus é, da sua obra e da sua vontade. Ou seja, a Bíblia, ela é, por si só, o texto é redentivo.
Você não precisa de nenhuma autoridade fora da Bíblia para poder testar sobre a Bíblia, como que ele estava falando. O só Escritura, ele indica a inspiração, a autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como a regra de fé e prática da igreja. Os reformadores, eles acreditavam que a autoridade da Escritura não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, que é o seu autor. Então, queridos, e outra coisa importante aqui, quando a gente fala de só da Escritura, ou seja, somente Escritura, eu não estou dizendo que não, a gente não nega a importância da tradição. Ou seja, e muitas das vezes isso é um problema com nós protestantes, achar que a tradição não é importante. Eu não preciso da história da igreja, eu não preciso meditar na história da igreja, nos homens de Deus que se debruçaram e foram importantes para a formação da doutrina cristã, da ortodoxia cristã. E aí a gente acha que eu vou, na minha Bíblia, eu vou aqui em casa, obviamente Deus guia, nós leitores, mas eu não posso rejeitar 2000 anos de cristianismo que foram sendo debatidos alguns temas. E, por exemplo, a doutrina da Trindade. Ou seja, eu não posso chegar hoje e do nada negar a Trindade porque eu li um texto aqui e entendi assim. Percebe? Como o só Escritura não nega como é que eu posso dizer? A tradição cristã. Mas o só Escritura afirma que somente a Escritura está no pé, não existe nada que esteja em pé de igualdade com a Escritura. Somente a Escritura é suficiente. Mas existe a importância também de termos a tradição. Beleza? Então, estudar a história da igreja, a tradição cristã é importante, mas entender que é por meio das Escrituras, é somente a Escritura essa nossa fonte de regra de fé e conduta e prática. Se algo está fora da Escritura, deve ser rejeitado. Não importa a tradição, o magistério da igreja ou nada. Nada está acima das Escrituras, como regra de fé. Queridos, essa foi a nossa reunião. Eu trouxe essa reunião, né? Foi algo planejado e tirado do livro de Paulo 1, e Deus falou a língua dos homens. Eu mostrei aqui. Cadê ele? Aqui. Esse livro muito bonito. Teologia Sistemática, de Mila Erickson, que está aqui em algum lugar. Coloquei lá no, acho que coloquei no grupo também, não sei. Introdução ao Novo Testamento, de Diacácio. Esse eu tenho PDF, não tenho não. Eu usei também esse livro aqui do Jean Francesco, Reformando o Discipulado. E não lembro se eu usei mais algum, mas essas são as minhas referências. Deus abençoe vocês. Eu queria abrir aqui para poder algumas perguntas, comentários. E também tirei alguns vídeos, algumas falas daquele vídeo lá, daqueles vídeos que eu coloquei lá no grupo, né? O vídeo de Iago, Paulo On e Bibo Talk, que teve um podcast legal. Vamos lá. Luan, fala aí rapidinho. Só um comentário, né? Você falou sobre a questão do só Escritura, e a gente vê, às vezes, um mau argumento, né? Às vezes no nosso meio, por CCB, por esse problema do anti-intelectualismo, mas disfarçado, né? E diz assim, não, a gente acredita somente na Bíblia, né? A gente não quer ter outras leituras, a gente não pode ter outras leituras, porque a gente acredita somente na Bíblia. O só Escritura não defende que é para usar somente a Bíblia, né? Ou seja, é só para ler só a Bíblia. Eu vou desprezar qualquer outro material teológico, de ensino da palavra de Deus. Não. O só Escritura é que a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. Ou seja, é nela que está contida a palavra de Deus, e nela somente. Ou seja, ela é a única regra de medir, né? De a gente ter como referência de fé. É que a gente não pode ler outros livros, outros materiais, mas é somente nela que nós temos a referência, é a partir dela que nós temos a palavra de Deus. Nuda Escritura, boa. Isso é só, como se fosse a Escritura, somente a leitura da Escritura e mais nada, né? Maravilha, irmão. Gente, eu sou muito leigo. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Eu sou Sim, muito meu querido. Eu, aqui entre vocês, eu sou o menor. Esses dias na escola, eu fiz um questionamento para um ancião, né, que estava presidindo, e eu questionei ele, né, por que o nosso ponto de doutrina diz que a Bíblia contém e não é a palavra de Deus, né? E assim, uma explicação bem xoxa que ele me deu é que Deus ainda continua falando. Por Ih, isso, velho.
que a Bíblia, ele tá escrito lá que contém. Aí eu fiz até um questionamento agora para Maiara. É errado a gente falar da forma que a gente fala, por exemplo, Deus falou isso? Gente, eu fico em guerra. Vamos lá. Eu tentei não tocar nesse assunto, porque é um assunto chato, já extremamente. Mas assim, mano, foi bom o seu questionamento sobre o nosso ponto de doutrina. A gente fala sobre. Na congregação, ela mudou o nosso ponto de doutrina. Essa mudança foi ali. A gente acha que foi agora em 2015. A gente acha que foi 2015, mas na verdade 14. não. 14, né? Mas na verdade ela aconteceu já em 1998, 99, assim, Foi isso, no início de 2000, um pouco antes de 2000. 2000 ali, antes de 2000, no início de 2000, houve uma mudança no estatuto, e aí passou batido. Percebam, imagine, mudou o estatuto, e ninguém, né, percebeu, só veio perceber, só veio ouvir, né, havia um burburinho aí, quando mudou o inário, e aí quando você muda o inário, você muda os pontos de doutrina que estão lá, e colocou os pontos de doutrina com a primeiro ponto de doutrina, dizendo que nós cremos, né, e aí está aqui eu abri aqui o site da congregação, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos como contendo, aqui a palavra para poder vocês, contendo a infalível palavra de Deus. Antigamente estava, de forma mais ortodoxa, como a infalível palavra de Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém. A questão do contém, queridos, é que, tipo assim, os teólogos mais liberais, eles usam esse termo, contém, a Bíblia contém a palavra de Deus, para poder dizer assim, ó, a Bíblia ela não é, na sua totalidade, a palavra de Deus. Existe, e é tanto, queridos, que muitos irmãos, até anciães, e aí a gente pode provar isso, anciães do próprio Conselho do Brás, deu essa resposta. E percebam como isso ainda era confuso e ninguém entendia nada, cada um dizia o que queria. Até o ancião do Conselho, eu posso citar aqui, né, o irmão Hélio Bianco, não sei se eu estou caindo em alguma questão errada, mas enfim. Ele dá uma resposta dessa a uma pessoa, dizendo que não. Como é que toda a Bíblia é a palavra de Deus? Existem textos ali que não é palavra de Deus. E aí ele vai usar que tem falas de Satanás com Jó, tem não sei o que aconteceu lá, que não é a palavra de Deus, não foi Deus que falou. Mas perceba que, por palavra de Deus, se a gente for interpretar assim, quase nada é a palavra de Deus, literalmente. Se você for ver, a maioria aqui não é palavra no sentido assim, Deus falou isso aqui. E disse Deus. Pouco tem assim, disse Deus isso e isso. Então a gente não tem muito. A maioria do texto bíblico é, como a gente falou, é uma inspiração, né? Houve uma inspiração do Espírito para o autor para escrever aquelas coisas. E aí isso se torna a palavra de Deus. E aí, queridos, só para concluir. Irmã, oi lá. Só um comentário, informar que a gente só tem acesso a entender e ter confiança na veracidade dessa mensagem, que Satanás falou isso diante de Deus, que a gente não estava lá. Então, quem foi que revelou, quem foi que nos trouxe essa mensagem? O próprio Deus. Ou seja, né, não importa quem falou aquela mensagem, na verdade, quem nos revelou a inspiração foi uma inspiração divina, foi Deus que deu essa mensagem, por isso é a palavra de Deus comunicando conosco, através dessa história. E aí, queridos, qual é a questão, né? Só agora, em 2024, a igreja se posiciona de forma ali, como é que eu posso dizê-la? Querendo se defender sobre os ataques. E eu percebo, não é nem que ela quer explicar. Ela quer se defender dos ataques, que dizem que não é ortodoxo, e aí explica essa questão do contendo. E aí faz um malabarismo para explicar o contendo, como no gerúndio, que está dizendo que... E aí o problema, percebam, que, rapidinho, só voltando, né? Quando eu falei de teólogos liberais, os teólogos liberais, quando dizem que a Bíblia contém, por quê? Porque eles querem tirar algumas coisas da Bíblia, algumas doutrinas da Bíblia, e como é que eu tiro se a Bíblia toda é a palavra de Deus? Então, eu preciso dizer que a Bíblia não é, em sua totalidade, a palavra de Deus. Esse texto aqui é a palavra de Deus, esse texto que eu não gosto, não é. Então, eles usam para isso. Já a congregação botou um contendo, explicando algumas questões que, no fundo, não diz muita coisa. Porque a palavra de Deus realmente é só o manuscrito. E as cópias vai contendo a mensagem da palavra de Deus que estava no manuscrito. Mas aí é um problema grave você interpretar assim. Enfim, não ficou bom. Mas assim, o que dá para tirar de bom? Só você já te passa a palavra, tá?
O que dá para tirar de bom da explicação, que no todo não é legal, mas o que dá para tirar de bom é que ela reitera e afirma que crê na Bíblia inteira como palavra de Deus. Então, tipo assim, meio que tira essa interpretação que alguns poderiam dizer de que existe um texto que é bíblico, que é palavra de Deus, e outro texto não é palavra de Deus. Então, não pode ter essa interpretação. Por mais embaraçoso que ele bota o contendo lá, mas você não pode deduzir que a gente acredita que parte da Bíblia é palavra de Deus e parte não é. E só para concluir, Mônico, na sua fala do ancião, da fala do ancião, não existe isso de Deus e não está revelando alguma coisa. O cânon bíblico está fechado. Por quê? Voltando aqui para a apresentação. Olha qual foi os parâmetros utilizados para poder, que eu coloquei aqui, ó, parâmetros utilizados para determinação da canonicidade do Novo Testamento, a apostolicidade, ou seja, somente os textos que foram dados a Deus pelos apóstolos, e aí também pelos aqueles que seguiram, que vieram pós-apóstolos, estavam sob a supervisão dos apóstolos, somente esses textos podem ser considerados como palavra de Deus. Outra coisa não pode. Então, eu não posso hoje, como, por exemplo, pessoas crendo no dom profético ali da Ellen White, achar que, da igreja, né, adventista, achar que a Ellen White está em pé de igualdade com os textos da profecia de Ellen White, em pé de igualdade com o texto bíblico. Isso não faz sentido. A gente não pode se comparar isso, porque isso aí é um erro grave doutrinário de uma igreja, e aí se assemelhar a uma seita, né? Vai lá, irmão Lincoln, conclua. Pode falar. Então, eu não sei se ele usou essa fala meio equivocada para, tipo, dizer para a mocidade que a mocidade não pode combater nenhuma pregação deles, porque é Deus 100%. Eu vejo sempre, por exemplo, aqui na minha comum, às vezes o nosso ancião prega que se alguém falar contra a pregação da palavra é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí você fica naquela. É Deus falando, eu posso falar que foi Deus que falou, sabe? Você me entende? Perfeito. A gente já viu muito isso. Eu já comento já, tá? Irmão Eduardo, rapidinho. Pode falar, meu querido. Já comento sobre isso aí, irmão. Opa, sobre a correção, né, entre aspas ali da congregação, o Irlan já comentou, né, que eles colocaram contendo como gerúndio, que continua contendo, que, na verdade, a escrita lá diz que a decisão de colocar o contendo era para indicar que eles continuam crendo que os originais, as cópias, continuam tendo a inspiração dos originais. Só que assim, né, a gente percebe que é um malabarismo, né? Mas uma coisa que eu queria também afirmar, lógico que isso a gente não consegue colocar isso com evidência, mas eu não me lembro de nenhum momento na vida cultural da CCB, assim, a gente questionar coisas da Bíblia. Então, em alguns outros grupos religiosos tem essa de, tal coisa, tipo assim, eles não creem de fato, mesmo que, embora tivesse, sei lá, uma declaração que dizia que creem, eles ficam naquilo, será que é Deus falando, será que não é? E a gente tem um problema que é a adição do conteúdo, né? A adição, geralmente, a gente tem esse problema, mas a gente não tem esse problema de retirada. Eu, pelo menos, em tudo que eu vivi na CCB, eu nunca tive ninguém questionando algum texto da Bíblia, assim, a veracidade do texto. Perfeito, irmão Eduardo. Se existe, tipo, um Carlos Reinaldo da vida, é extremamente minoria. Realmente, não é a maioria. O povo CCB não tem essa de tirar texto da Bíblia e dizer que isso aqui não é palavra de Deus. Talvez alguns, querendo agora defender o contendo, possam ter interpretado assim, mas a sua maioria não é, não. Agora, assim, como você falou, mas uma adição existe. Só que, assim, como a gente... vamos lá, tentar meio que fazer uma defesa aqui da CCB institucional, e o problema da CCB na prática. Na defesa da CCB institucional, perdão, a gente tem que ela não tem um outro texto como um pé de igualdade com a Bíblia. Ou seja, a gente não tem lá, nos nossos cultos, a gente vai ler escritos de Luiz Franciscon. Não tem isso, né? Como no Adventismo não tem escritos de Ellen White é lido como no culto público lá. Perdão. E é tido como um pé de igualdade com a palavra. Só que aí qual está o problema na questão que o Lincoln comentou? A profecia da palavra, a pregação ali da palavra, é tido como inerrante, infalível e inspirado. Se é tido como inerrante, infalível e inspirado, ela está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Porque aí ele mesmo falou, não posso contestar a pregação da palavra. E é o que é extremamente contrário
ao que a palavra mostra sobre a pregação. Por quê, queridos? Eu vou tirar isso aqui daqui, que eu estava mostrando. A igreja cristã, ela, como a gente viu, ela se reunia para poder meditar nos textos bíblicos. E essa meditação no texto bíblico, a pregação, a exposição do texto bíblico, nada mais é do que você pegar o texto, expor o texto, aplicar o texto e ensinar o povo, confortando, edificando, repreendendo a partir do texto. Mas percebam que não é uma autoridade, uma fala autoritativa fora do texto. Percebam? Entende? E aí, qual está a questão? O movimento pentecostal trouxe a questão enfatizou a questão da profecia. E aí que está o ponto. Nós, como igrejas que bebeu do pentecostalismo clássico ali da rua de Azusa, clássico assim, bebeu direto assim, no sentido de foi influenciado. Então, como igreja pentecostal, a gente crê na profecia. E aí, se você crê na profecia, o problema aqui no nosso meio, diferente assim, por exemplo, da Assembleia, a gente não diferenciou o que é profecia da pregação da palavra. Então, queridos, percebam, a profecia não é a pregação da palavra. Para o movimento pentecostal, a pregação é expor o texto bíblico. Você traz um sermão, você prepara o sermão, né? ou não, enfim, mas você traz a aplicação do texto bíblico, você ensina o povo por meio da palavra. Isso é pregação da palavra. Agora, profecia é algo particular, algo local, particular, e é algo que não deve, e aí eu falo isso amparado em sérios teólogos pentecostais. A pregação, o momento da pregação da palavra não deve ser misturado com profecia. Talvez uma profecia, e aí no nosso meio, vamos olhar para o nosso meio, para o nosso contexto. Uma profecia aqui ou ali, em forma que não atrapalhe a pregação da palavra. Entende? Então, a profecia, ela deve ser particular e direcionada a uma pessoa, ou talvez a igreja local ali, mas toda a profecia, ela é falível. Aquilo que é infalível, inspirado, não é a profecia. O que é infalível, inspirado, é a palavra de Deus. Percebam que até a pregação da palavra, do que é infalível, deve ser julgada. Paulo fala isso, né? Julgar entre vocês, a igreja, aquilo que é pregado. Paulo fala que os de Bereia eram mais excelentes do que os de Tessalônica, porque os de Bereia conferia aquilo que Paulo estava falando, se estava de acordo com as escrituras. Então, a pregação deve ser julgada. A profecia deve ser julgada. Por quê? Porque o que é infalível não é a pregação ou a profecia. O que é infalível é o texto bíblico. Certo? Então, a gente tem uma dificuldade de separar essas coisas. Então, assim, como é que eu acredito que deveria ser a melhor forma que a congregação sabe lidar com isso? Diferenciar do que é pregação da palavra e o que é profecia. Entender que a profecia não pode estar em pé de igualdade com a palavra, e a profecia não pode ser algo genérico para toda igreja, e toda igreja no sentido mais geral mesmo. Não existe uma profecia que vai... Querido, se houver uma profecia que é para toda igreja, essa profecia deveria ser canônica. Porque, percebam, se Deus... Aí é que está o ponto que o Molinho falou. Se vai haver uma profecia para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo, Deus falhou no fechamento do cano. Então, não existe novas revelações para a igreja. Tudo que foi revelado para a salvação, doutrina, para a redenção do povo de Deus, já está fechado. O que acontece na profecia é um encorajamento. E aí, quem é pentecostal ou continuista e crê, não dou na profecia. Encorajamento, um certo direcionamento em algo específico, mas assim, não pode ser algo que coloque em pé de igualdade com o texto bíblico. Quem quer falar alguma coisa para poder a gente caminhar para o fim? Luan? Irmã, só para fazer alguns comentários rápidos, bem breve. Com relação ao ponto de doutrina, e alguém falou sobre uma questão de muitos, né, às vezes, quando vão fazer essa apologética e dizer que CCB é uma seita, usa esse argumento como um argumento válido para dizer que CCB é uma seita. Isso é muito fraco. Sinceramente, quem usa esse argumento, isso demonstra não ter conhecimento da congregação, não saber identificar uma seita, né? Porque a CCB, de modo geral, ainda acredita
na Bíblia como palavra de Deus. Mesmo antes de a gente ter essa carta, da explicação da carta, na carta explicando a mudança, o texto ainda fala que a gente acredita na inteira Bíblia. Então, aqueles que interpretavam como a gente acreditava em uma parte da Bíblia como palavra de Deus e outra parte não, acho que já estava em desacordo com o texto. Eu concordo plenamente de que o texto anterior era melhor, porém, a defesa, a carta, ela melhora em que sentido? Eu sei que, como o Eduardo falou, eu concordo plenamente, foi um malabarismo total. Mas em que sentido é melhor? Porque ela caminha para o lugar positivo. Tipo assim, eu não estou no caminho contrário, em negar aquilo que é ortodoxo, mas em caminhar para uma ortodoxia, no sentido de eu fiz um erro, uma cagada, entre aspas, desculpa a palavra, e eu estou tentando justificar. Eu acredito que a justificativa ela não é boa, ou seja, não é completa, mas ela caminha para o lugar correto em defender que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse ponto em relação à questão de ser aceita, e aí a pessoa usar esse argumento, eu acho que é muito fraco. E outro ponto que eu queria comentar, acabei me alongando aqui, esqueci. Sobre a profecia. Não falou sobre a questão da profecia. Eu acredito que a profecia é uma revelação de Deus. Revelação, a palavra revelação vem, né, de trazer à tona, ou seja, revelar é isso mesmo, de trazer à luz aquilo que estava oculto. E uma profecia é uma revelação. Porém, a revelação canônica é diferente dessa revelação profética. Aqui que está o ponto, né? Ou seja, Deus se comunica e a revelação da profecia hoje ela é submissa à revelação canônica, que é do texto bíblico. E a revelação, a profecia, ela tem um propósito tríplice, né? No sentido de uma base, de edificar, exortar e consolar. Então, essa profecia, que deve ser particular, ela tem esse propósito de edificar, consolar e exortar a igreja. Vamos lá. Ô, Luan, eu vou fazer esses dois comentários sobre o que o Luan falou, discordando um pouco. Assim, o primeiro, eu entendo o que você falou, eu tendo a concordar, mas eu acredito também que às vezes a gente passa, entre aspas, passa um pano, mas porque também a gente está dentro da instituição, é muito difícil a gente acaba se tentando, de alguma certa forma, defender. O que um pouco eu entendo como indefensável. Só que, assim, indefensável no sentido de, eu acho que está errado, e de forma clara, eles deveriam mudar o texto. Só que eles só, meio que enrolaram lá para tentar uma explicação. Agora eu entendo o que o Luan falou, no sentido de que a gente não caminhou para mais longe da ortodoxia. Pelo contrário, a gente, por mais bagunçado que foi, a gente ainda tentou ali ficar próximo do que a gente entende como ortodoxo, de dizer que a Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ok. Agora, qual o ponto? Quando algumas pessoas caracterizam a CCB como uma seita por causa dessa questão, eu também aí até tendo a concordar com o de discordar um pouco, mas eu entendo que existe uma característica sectária quando pessoas, e aí existe uma grande parcela desse povo na nossa instituição, de que, como o irmão Lincoln falou, colocam a pregação da palavra como inerrante, infalível e inspirada. Se aquilo ali que eu estou falando é inerrante, infalível, inspirado, e não pode, de forma alguma, ser contestada e colocado em pé de igualdade com o texto bíblico, eu estou fazendo como outras seitas fazem, de colocar algo em pé de igualdade com o texto bíblico. Percebam que existe uma mentalidade sectária. E aí, se isso vai definir a instituição como um todo ou não, aí vai depender de como você interpreta. E aí que está o ponto, né? É difícil você definir uma instituição, a CCB, como seita ou não, porque é uma instituição a nível nacional gigantesca, num território gigantesco, onde, às vezes, o que uma igreja local acredita em um lugar, outra igreja local não acredita. Então, tem várias CCBs dentro da própria instituição. Então, existe uma mentalidade sectária, um movimento sectário dentro da nossa igreja, existe. Toda instituição é sectária, aí alguns podem achar que sim, outros que não. Eu acredito também que não, mas aí vai depender de cada interpretação. E, por fim, com relação à profecia, eu tendo a ser mais duro um pouco assim com o movimento profético dentro da CCB, porque
porque associa muito a profecia a algo que você também, de novo, inerrante, infalível, e você não pode contestar, e aí isso tem sido um problema. Dentro de um movimento maduro espiritual, maduro na fé, no conhecimento da palavra de Deus, ter o dom profético é muito bom, mas dentro da nossa instituição é um problema muito grave, a profecia. Mas, enfim. Quem quer comentar mais alguma coisa? A demais discussão fica Não. para o grupo no WhatsApp. Muito bem, muito bem. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês.